Olá a todos e a todas, bem-vindos a este evento maravilhoso promovido pela Must University. E nós estamos aqui nessa mesa com a Luciane e a Antonella, que vão se apresentar, com um tema muito importante nos dias atuais: mulheres e trabalho, saúde mental em foco. Antes de iniciarmos esse debate e falarmos um pouquinho sobre o que tem dito a teoria e buscar estratégias também e orientações para aplicarmos este termo dentro das organizações, vamos ouvir a apresentação da nossa querida Luciane Soltello. Bom, obrigada, Liliane. É um prazer estar nessa mesa uma mesa que não é, eu falo assim, não é uma palestra, né? É uma mesa descontraída, de debate, onde a gente, como a Liliane falou, né? Nós estamos trazendo para vocês aí alguns insights de temáticas bastante relevantes, né? Então, eu sou a Luciane, eu sou educadora, né? Estou no setor educacional há mais de 22 anos. Sou administradora, minha formação, tenho mestrado em gestão da informação. Nesse momento, eu sou aluna de doutorado, né? E nesses últimos dois, vamos dizer assim, nesses últimos 2 anos, né, eu tenho me dedicado bastante aos estudos da ciência da felicidade, principalmente no contexto corporativo e também no contexto educacional, né? É uma temática de bastante relevância mundialmente, e aí a gente vai trazer alguns insights justamente para mostrar para vocês, não é uma percepção minha, ou da Antonella, ou da Liliane, assim, um problema, ou são questões, né, debatidas mundialmente. Então, por esse motivo, a gente está nessa mesa aqui. Basicamente é isso, quero passar aí para a Antonella se apresentar, e é um prazer estar aqui nessa mesa com vocês. É um prazer estar aqui com vocês também. Obrigada pela oportunidade. Sempre muito bom estar com mulheres que eu admiro tanto, né? Que estudam tanto, praticam tanto, porque é isso que faz a diferença quando a gente fala de habilidades. É o aprendizado contínuo que realmente determina o nosso esforço, a nossa resiliência, a nossa disciplina para colocar em prática aquilo que a gente vem, né, estudando. Então, muito prazer, eu sou Antonella Sátiro, estou como CEO e founder do Human Skills Manifesto, é uma edutech que capacita profissionais, líderes, empresas e startups para a nova era. Então, a gente fala muito sobre liderança humanizada, habilidades humanas e futuro do trabalho. Todo o meu background, né, foi basicamente trabalhando em multinacional, na área de petróleo, energia, gás, e atuei em diversos departamentos, mas principalmente liderando a área de inovação e atuando como gerente de pessoas na área de tecnologia. Então, pessoas, é tudo sobre pessoas, pessoas são a minha grande paixão, é o que faz brilhar os meus olhos, e eu sempre digo que quando a gente olha para o ser humano com cuidado, com vontade, com carinho, com afeto, tudo dá certo. Nada é impossível, né? Porque são as pessoas que contribuem, são as pessoas que entregam o trabalho. Então, eu gostaria também de chamar a Liliane Matias de Almeida para se apresentar. Obrigada. E elas falaram tudo. Quando a gente cuida de pessoas, pessoas executam processos e entregam resultados, né? Bom, mas a apresentação. Meu nome é Liliane Almeida, eu sou professora já há 9 anos. Eu amo estar em sala de aula, amo compartilhar conhecimento e ser questionada para que eu possa buscar mais conhecimento ainda. E produzir isso dentro de sala de aula. Acho que a troca, ela é muito rica, né? O ponto de vista é diferente. Estou no mercado já há 30 anos, minha formação é em administração, fiz meu mestrado em 2012 e ano passado eu me formei, terminei meu doutorado, e o foco do meu estudo foi desenvolvimento de habilidades e competências femininas, que eu vou trazer um pouquinho aqui a importância desse desenvolvimento aí para trazer soluções para a saúde mental dentro das organizações. Bom, vamos iniciar então essa conversa, esse debate aqui, essa troca, e eu já quero trazer a primeira questão, direcionada à Luciane, que diz o seguinte: quais são os principais fatores dentro da cultura corporativa que contribuem negativamente para a saúde mental das mulheres e trazer um pouquinho também que estratégias as empresas podem adotar para tornar essa cultura mais favorável? Obrigada, Liliane. Bom, como a gente falou, né, no comecinho, tudo é sobre pessoas, como a Antonella falou. Sabe que ontem eu escutei uma frase que foi até interessante de um gestor de RH, que falou assim, olha,
eu trabalho com pessoas, né? E aí, logo na sequência, ele falou assim, mas meu principal objetivo é trabalhar por pessoas. E que tem uma diferença muito grande, né? Porque a gente trabalhar com é uma coisa, agora por elas é outra coisa completamente diferente. Tem, né, um engajamento muito maior, tem uma questão de envolvimento que é completamente diferente. Porque você trabalhar com não necessariamente você trabalha na parceria, na colaboração, e isso me chamou a atenção, achei muito bacana essa fala, né. Bom, respondendo a isso que eu acho que né, que a Liliane comentou, ou melhor, me questionou, o contexto das mulheres no mercado de trabalho, infelizmente, ainda é um contexto, que passa, né, por algumas questões que acabam contribuindo para questões emocionais e questões mentais, que são desenvolvidas de forma desfavorável. Por que isso? Porque se a gente pegar o contexto, por exemplo, geral, sem antes falar do contexto corporativo, né, as mulheres acabam assumindo uma sobrecarga muito maior, considerando o papel familiar, considerando o papel de mãe, considerando o papel, né, de organizadora do lar e considerando mais o papel profissional, quer dizer, com essa ainda acrescentando, né, esse papel profissional. E no contexto profissional, a gente tem algumas, vamos falar assim, algumas desigualdades, que são fatos, não é uma percepção, não é, né, são fatos que pesquisas mostram, a questão principalmente das mulheres em cargos de liderança, né, a própria remuneração, né, que acaba sendo desigual, a ocupação de cargos estratégicos, independente de ser liderança, mas também pela profissão, o que gera, né, vamos falar assim, situações de desconforto, principalmente para quem está no papel da mulher. Fora isso, ainda tem assim, né, a jornada tripla, porque aí a gente está falando de tempo e o tempo é uma sobrecarga que acaba, né, levando sim, às vezes, o excesso de trabalho, levando ao adoecimento, né, o que é uma coisa muito significativa. Só para a gente ter uma ideia, né, quando aconteceu a pandemia, as mulheres tiveram um número maior de pedido de demissão do que os homens. Por que isso? Porque ficaram em casa, assim como os homens ficaram, mas a sobrecarga, né, assim, desse contexto familiar acabou ainda trazendo mais responsabilidade e um excesso, né? Então, é assim, essa questão da falta de mulheres na lideranças, e aí a gente vai para o contexto que isso ainda sem entrar, né, em aspectos que são a desqualificação, né, as mulheres precisam se provar muito mais para ocupar espaços dentro né, do ambiente corporativo. Só para vocês terem uma ideia, e aqui a discussão não é uma discussão de, né, separação, homens e mulheres, não, é uma discussão apenas de cenário. Por quê? Porque a gente trabalha em cooperação com as pessoas, né? Nós temos que ter, os, os homens ao nosso lado para vencer essas barreiras, né? Mas o contexto é real e isso ainda continua acontecendo no ambiente corporativo. O que propicia, sim, né, mais adoecimento mental, as mulheres adoecem mais, as mulheres, no entanto, têm um maior percentual, né, de recuperação mais rápido, elas conseguem, né, ressignificar com em maior percentual, e as mulheres acabam também se sabotando, né? Tem uma empresa, olha que interessante, que é Candidate-se Mulher, se eu não me engano, olha que interessante, que é assim, as mulheres, por exemplo, quando elas leem uma vaga de trabalho, que se a vaga diz assim, né, inglês fluente, ela olha o detalhe assim, no mínimo detalhe, e naquele momento, se ela já vê que alguma coisa assim, bom, mas isso eu não atendo, então eu nem arrisco, né? E ela arrisca. Acho que depois a Liliane vai falar alguma coisa, né? Porque tá muito, eu tô vendo ela, né, fazendo essa concordância, mas a gente até conversou sobre essa temática esses dias atrás. Então, assim, isso são barreiras que precisam ser vencidas, são barreiras que precisam ser
quebradas até por conta de um modelo mental, de um modelo que a gente veio, né, foi educada para isso, né? A menina foi educada para estar no aniversário das amiguinhas, o vestidinho, comportadinha, né? E não correndo, brincando, solta. Então, quando ela vai para o mercado de trabalho, isso impacta. Por quê? Porque o se posicionar, o estar mais, né, leve, mais livre para poder se posicionar, acaba tendo um custo, né, maior. Então, assim, no ambiente corporativo que a gente vê esse cenário, né, ainda é um cenário de barreiras que precisam ser rompidas e de barreiras que precisam ser superadas, tá? Eu vou, no final da tua pergunta, te ainda quais são as estratégias, mas eu ainda vou passar, né, aí para Antonella, porque eu acho que faz sentido, vai fazer muito link com essa resposta do que a gente pode fazer para melhorar ainda esses ambientes de trabalho, que é o seguinte, Antonella, que tipos de programas, né, pode ser de treinamento ou de programas de mudança de cultura, né, podem se mostrar assim mais eficientes para aumentar então a resiliência e reduzir o estresse das mulheres no local de trabalho, baseado nesse contexto que a gente trouxe aí, que é um cenário que ainda traz, né, vamos falar assim, barreiras para serem rompidas. Perfeito, Lu. Então vamos lá. Uma coisa que eu sempre digo aqui no Human Skills é o seguinte, né? A gente começou como um grupo de estudos, a gente ficou 2 anos como um grupo de estudos estudando sobre futuro do trabalho, habilidades humanas, né? E aí eu fui pesquisar o que que as pessoas aprendem no Japão, o que que as pessoas aprendem na Finlândia, o que que as pessoas aprendem na Suécia, porque são países que já estão falando de futuro do trabalho há muitos anos, né? E aí algumas das descobertas foram as seguintes. No Japão, as crianças desde pequena aprendem sobre ética, aprendem sobre disciplina, né, sobre educação financeira. Na Finlândia, as crianças aprendem sobre como identificar fake news e desenvolver o pensamento analítico desde pequenininho. E aí eu comecei a me questionar, mas por que que no Brasil, né, a gente não aprende sobre essas temáticas? O que que acontece, né? E daí pesquisa vai, pesquisa vem, conversando com pessoas, eu gosto muito de trocar ideias com outras culturas, outros países, né? Um dos maiores insights que eu acabei tendo foi que a gente não aprende uma das habilidades mães na escola, que é o quê? A inteligência emocional. A inteligência emocional é a base de tudo. Tanto que existe uma frase muito famosa que todas vocês devem conhecer, que é: as pessoas entram nas empresas pelas suas habilidades técnicas, mas elas são geralmente desligadas por mau comportamento, né? E fazendo um link com isso, olha como é contraditório. A escola nos prepara para a decoreba, para o Enem, para o vestibular, mas não nos prepara muitas vezes para quê? Para a vida. E aí a gente chega no ambiente profissional despreparado para isso. E aí as pessoas não sabem gerenciar as emoções, às vezes não sabem como receber um feedback, adaptar um comportamento, ser mais flexível, né? Realmente desenvolver essas habilidades. Por quê? Quando a gente escuta um feedback, e claro, né, às vezes eu brinco que os feedbacks vêm em papel de pão, às vezes vêm numa caixinha luminosa, às vezes vem na caixinha da Tiffany. Cada liderança dá de um jeito, né? Mas quando esses feedbacks vêm e eles são verdadeiros, por que que as pessoas têm tanta dificuldade de adaptar comportamentos? Se é algo para o nosso bem, né? Porque a gente não aprende a maciar o nosso ego, a se desenvolver e a olhar aonde eu quero chegar. Porque, em teoria, deveria ser simples, mas quando a gente fala de emoções, é algo extremamente complexo. Porque quantas pessoas investem em autoconhecimento, né? E autoconhecimento é saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tolero, o que eu não tolero, como que eu ajo, como que as pessoas me veem. Então, falta muito disso no nosso dia a dia. E quem investe nisso tem uma vida muito mais plena, uma vida muito mais feliz, porque sabe que pode se posicionar, que existem maneiras de se posicionar. Eu posso dizer um não de forma assertiva, oferecendo outras soluções, né? Eu não preciso ser egoísta, eu não preciso, né, ser rude.
Então, fazendo um link com tudo isso, eu acho muito importante trazer esse contexto, né? Olhar para nós como seres humanos integrais, né? Como líderes integrais. Então, todos nós, segundo Franklin Covey, temos o paradigma do líder completo, que é o físico, o mental e o espiritual. E essas três esferas têm que estar bem, senão nós não estamos bem, né? Então, muitas vezes, se eu, como pessoa, como ser humano, não estou investindo no meu autoconhecimento, lendo livros, fazendo cursos, fazendo terapias, a empresa também pode oferecer isso. E, na verdade, o ideal, o mundo ideal, o mundo perfeito que eu imagino, que eu visiono, envisiono, né, que vem do envision, do inglês, né, que eu vejo, que eu quero que aconteça, é que todas as pessoas e as empresas entendem a importância desse gerenciamento emocional. Porque tudo parte daí. Se eu sei como eu sou, se eu sei como eu me comporto, se eu consigo me perceber, eu gerencio muito melhor o estresse e a minha própria saúde mental, né? E um fato muito importante que a gente tem que trazer aqui, que é importante trazer dados, né? No pós-pandemia, a Organização Mundial da Saúde já liberou pesquisas dizendo que todos nós estamos sofrendo de estresse pós-traumático, né? Como o estresse pós-traumático que às vezes a gente vê nos filmes americanos, quando os soldados voltam da guerra, né? Que sonham, tremem, têm visões. Claro que num nível muito menor, né? Mas a gente está sofrendo. Eu trabalho, eu dou mentoria para muitos líderes, gestores, executivas, trabalho com muitas mulheres que estão em posição de liderança e a gente vê que as pessoas estão sofrendo, né? Que às vezes não sabe como se portar, às vezes está muito ansioso, está com muito estresse. O nível de consumo, Consegue? sim, Vou fazer uma contribuição, né? Você trouxe esse dado da ONU, e é relevante a gente falar, né? O Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo, né? Nos últimos relatórios. E o quinto país com maior índice de depressão. Imagina, nós sim, somos um país que tem históricos, né? Vamos assim, histórico de guerra, históricos mais traumáticos como sim. outros países. Mas é lógico, aí tem alguns explicativos, né? A quantidade de utilização de redes sociais, mas nós somos o país mais ansioso do mundo. É difícil pensar nisso, né? E as mulheres, Hum. como é que isso impacta, né, a vida delas? Era só uma contribuição. Não, Vou perfeito. aproveitar também, porque são pontos, né, que são silenciosos. Isso. Então, torna esse assunto mais importante ainda. E se eu não digo urgente, porque quando a gente percebe, né, a ansiedade, a depressão, o problema de saúde mental, já passou por todos os processos, né? Então, ele já precisa de um tratamento, talvez até invasivo, né? Aí a importância dessa mesa, de falar, discutir, buscar informações e encontrar caminhos estratégicos aí para conscientizar e, e implementar, né, soluções doses homeopáticas, né, ao longo do caminho. Perfeito, né? E complementando o que vocês trouxeram, é muito importante que a gente comece a tratar não o sintoma, e sim a causa raiz. Porque em outros países, um exemplo que eu sempre trago é o seguinte: uns tempos atrás eu fui viajar, estava numa missão em Israel e eu estava com muita dor nas costas e eu fui na farmácia e eu pedi um Torcilax, né, que é para dor muscular. Eles falaram: a gente não vende sem receita. Aí eu, plim, né? Eu pensei assim, gente, no Brasil a gente compra a torta e a direita, porque a gente está muito acostumado a olhar para o sintoma e não para a causa raiz. Por que que eu tô com dor nas costas? Porque eu tô estressada? É porque eu tô ansiosa? Ah, então quer dizer que eu preciso fazer mais alongamento. Eu preciso trabalhar a minha saúde física. Eu preciso perceber os meus pensamentos, as minhas emoções e gerenciar isso melhor. Então, trazendo isso para o contexto das empresas, né, e toda essa conscientização que a gente pode trazer dentro dos ambientes profissionais, trazer treinamentos, capacitações,
sobre inteligência emocional, sobre gerenciamento de estresse, ter mesas como essas que a gente está tendo aqui dentro das empresas, né? Hoje também existem muitos programas de benefícios de bem-estar. Hoje existem empresas que oferecem não só parte física de academia, mas consultas com psicólogos, incentivam que os colaboradores cuidem da sua saúde mental, né? Então, a gente ter pessoas com as quais a gente possa conversar, ter redes de apoio, mentores, mentoras, né? Pessoas que nos apoiem nessa jornada é extremamente importante, porque senão a gente sempre fica no mesmo lugar e a gente não evolui. E às vezes a gente não percebe aquilo que é o óbvio. Então, eu digo que nunca foi tão necessário falar o óbvio. E quando perguntarem para vocês, como você está? Falar a verdade. Porque a gente geralmente dá aquela resposta de segundos já para não ter que falar como a gente está. Então, atenção, afeto, cuidado entre colaboradores e principalmente das lideranças para com as suas pessoas, né? A gente precisa se cuidar mais e demonstrar essa humanização dentro dos ambientes. Muito bem, gente. Então, agora eu faço a pergunta para a Liliane, que é a seguinte: nós estamos falando, né, sobre a educação, sobre a saúde mental, e eu gostaria de saber, com a tua experiência, como que a conscientização sobre a educação e a saúde mental podem ajudar a combater o estigma no local de trabalho. Se você puder, por gentileza, comentar, trazer alguns exemplos, estratégias, vai agregar bastante aqui para a nossa mesa e para quem está nos assistindo. Claro. Somando ao que você, já que a Luciana e a Antonella falaram, eu quero trazer uma contribuição da minha tese de doutorado, que eu falei um pouquinho sobre desenvolvimento feminino. E a gente buscou entender como melhorar a consciência e a capacidade da mulher em saber das suas possibilidades, sejam elas pessoais ou profissionais, e a partir de então ter autonomia para tomada de decisão, sabendo que essa tomada de decisão vai ter um resultado positivo ou negativo, mas ainda assim ter a resiliência ou a capacidade de que se um resultado negativo, ela tem possibilidade de tomar uma próxima decisão para resolver, ou seja, se desenvolver para assumir a responsabilidade do resultado da decisão. E o modelo, ele focou em dois pontos. Os recursos externos que estão associados à rede de apoio, a acesso a dinheiro, acesso a conhecimento, as habilidades e também a agência, que a gente chamou de habilidades, recursos internos. Os recursos internos, que é a agência, estavam relacionados em 3 pontos: autoconfiança, autonomia e objetivos pessoais e profissionais. A gente trouxe um estudo teórico validando esse modelo, e o mais importante que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, que o modelo foi validado. Os recursos externos contribuem para essa capacidade da mulher de tomar decisão? Sim. Mas os recursos internos, chamados de agência, têm um efeito muito mais forte na autonomia da mulher, quando a gente fala de empoderamento ou consciência e para tomada de decisão. E o que está relacionado a essa autonomia, essa agência, esses recursos internos? A inteligência emocional, que a Antonella comentou, e a autoconfiança, que a Luciane trouxe ali no bate-papo, na fala inicial dela, por exemplo, sobre uma vaga de emprego. Quando eu olho no detalhe, a mulher olha no detalhe, sim, inglês fluente, a autoconfiança dela é mais forte para tomar decisões, mas se a autoconfiança dela não estiver trabalhada, ela não vai aplicar mesmo. Então, ela vai, por conta desse detalhe, deixar de aplicar. Então, a autoconfiança e a inteligência emocional, elas estão dentro aqui desses recursos internos, são fortes para que a mulher se desenvolva aí, tanto para o seu lado pessoal quanto profissional. E isso foi validado, foi também trazido teoricamente, né, estudado teoricamente, que eu trouxe na minha tese, por Bandura,
porque ela fala da self-eficácia, que é a autoconfiança, e a autoconfiança também foi levantada pela Secretaria das Nações Unidas recentemente, são estudos recentes, falando sobre essas habilidades como autoconhecimento, que é o se conhecer. Eu tenho capacidade para, mas se eu não tenho capacidade para, eu posso me desenvolver para encontrar um caminho para isso. E aí, voltando um pouquinho sobre a pergunta da Antonella, quando a gente fala da conscientização e da educação da saúde mental dentro das organizações, eu quero trazer aqui a hierarquia ou a pirâmide de William Glasser. O que ele fala? A maneira como o ser humano aprende. Isso serve para a mulher e para o homem. Então, dentro das organizações, quando a gente fala de pessoas, estou falando de mulher e de homem. E o aprendizado, ele ocorre nessa mesma linha. Que a primeira vez que eu tenho contato com alguma coisa, com algum tópico, eu absorvo 10% disso. Então, não adianta a gente falar, por exemplo, a saúde mental é um problema dentro das organizações, e a gente precisa falar sobre isso. Então, muito mais do que falar sobre isso, o que o William fala? O William Glasser fala que eu preciso escutar, ver, discutir. Mas a maneira que eu mais aprendo, 70%, é quando eu interajo, quando eu converso, quando eu pergunto, quando eu repito, quando eu debato. Ou seja, abrir espaços de conversa dentro das organizações, para que não apenas o tópico seja levantado, mas que ele seja também, que haja uma interação entre as pessoas dentro das organizações. Ainda sobre o aprendizado, o que Peter Drucker fala? Que o ser humano, ele é versátil, porque é o ser humano, o ser capaz de aprender em vários aspectos. E aí eu posso trazer alguns exemplos. Pelo trabalho, pela intensidade, pela qualidade, pela motivação, pela satisfação, estudando, observando, e tudo isso ele pode mudar, pode interferir o seu comportamento. Ainda sobre o desenvolvimento humano por meio do aprendizado, o homem, ele é um recurso que pode ser utilizado, mas como pessoa, ele também pode se utilizar para essa mudança. Então, a educação, a conscientização, o acesso ao conhecimento, ele se mostra não só importante, mas eficaz na mudança do comportamento dentro das organizações. E veja, quando a organização traz essa discussão para dentro e faz isso com os seus colaboradores, ela não só colabora com a organização em si, mas o reflexo dessa mudança por meio do conhecimento, ele reflete fora das organizações. Por quê? Aí vou te falar que as pessoas dentro da organização vão trabalhar com os fornecedores, com os clientes, com os colegas de trabalho, e o impacto não é só para mim, Liliane, colaboradora, Luciane, Antonella, mas ele reverbera em todo o grupo de interesse, nos stakeholders. Então, quando eu pego o conhecimento e vejo a importância dele, estrategicamente, para o mundo corporativo, e eu pego, de um lado, as mulheres, né, que tem se mostrado, tem mostrado aí que a saúde mental impacta mais sobre as mulheres. Ao mesmo tempo, elas também conseguem reverter esse cenário mais rápido também. Então, a gente vê a importância da conscientização, não só para mulheres, mas quanto para homens também. O item que a gente pode colocar aqui de importante desta mesa, né, a mulher no ambiente de trabalho, é a jornada que ela leva. E aí eu trouxe um dado bem interessante da Companhia de Talentos sobre saúde mental, qualidade de vida no trabalho. E muitas coisas estão interferindo na qualidade de vida. Nós estamos mudando, nós seres humanos, estamos mudando o conceito de qualidade de vida no trabalho. E o que tem impactado essa mudança são muitas coisas, né? Então, a gente fala de economia, a gente fala de diversidade, a gente fala de desemprego, futuro do trabalho, futuro da organização, um cenário pós-traumático devido à pandemia. Daí a gente vê informações, por exemplo, de 2022, as demissões em massa, não só os layoffs, que são as organizações cortando aí temporariamente o vínculo de trabalho com um número significativo de seus colaboradores, mas o contrário também é verdadeiro. As pessoas pedindo demissão, e cada vez um número maior de pessoas pedindo demissão. Então, a Companhia de Talentos fez uma pesquisa em 2022 perguntando sobre equipe, sobre qualidade de vida, sobre flexibilidade, salário e crescimento e vida profissional, carreira. O que eles achavam mais importante? E acreditem que, dos jovens, 31% dos jovens
responder que a qualidade de vida, bem-estar e qualidade de vida é mais importante do que salário, do que carreira, do que a flexibilidade, do que a reputação. A média gestão, 29% e olha, a qualidade de vida foram os maiores percentuais. E a média gestão, 29%, e a alta liderança, 30%. Responder que a qualidade de vida é mais importante quando eu falo de carreira. Um outro dado também interessante é o seguinte, que eu acabei de, já apontei, na verdade, que é a demissão em massa, né? Tantas organizações cortando relações profissionais, quanto as pessoas tomando a iniciativa de eu pedir demissão, tá? E sabe um outro dado interessante? São as mulheres que pedem mais demissão, como a Lu falou. E uma questão, Lu, que saiu aqui nessa pesquisa é o seguinte, sabe? A sobrecarga e exaustão são maior nas mulheres. Sensação de sobrecarga, 45% nas mulheres, 37% nos homens, e aí eu estou falando de alta liderança, média liderança e operacional. Aí é o todo. E a sensação de exaustão, 40% nos homens e 49% nas mulheres. Então, é um ponto que a gente precisa de atenção, e assim, urgente. Muito mais que a discussão, então, a autoconfiança, a inteligência emocional, olhando para a mulher, e agora falando da conscientização e educação no ambiente de trabalho, e a gente sabe, por meio de pesquisas, que a educação ela tem um impacto de mudança no ser humano, e o ser humano pode sim, se ele utilizar o conhecimento para a mudança, ele pode sim ser melhorado, e uma das coisas que podem ser feitas por meio da conscientização e do conhecimento dentro das organizações, além de levantar essa discussão, é fazer trabalhos internos. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente, como a Antonella perguntou. Nós já sabemos que as empresas descobriram que o aprendizado, o conhecimento, ele precisa ser constante. Então, a gente tem ouvido bastante sobre lifelong learning, né? A gente tem ouvido bastante sobre isso. E não é só para me desenvolver profissionalmente. Melhorar minhas competências, me desenvolver para assumir um projeto no futuro, para uma promoção de cargo no futuro. Não é só para isso. Lifelong learning, ele entra aí na questão que a Antonella trouxe, que é o líder como um todo. A liderança como um todo, que é o físico, o emocional e o espiritual, né? Então, eu preciso trazer a aprendizagem, aí o primeiro tópico, né? Aprendizagem como estratégia empresarial dentro das organizações. Porque as empresas que fazem isso, elas agem mais rápido no mercado. E algumas empresas já descobriram isso e tem a área de treinamento e desenvolvimento forte dentro delas. Um outro ponto é o e-learning. O e-learning é a possibilidade de você aprender não só por um workshop presencial, mas eu produzir, aí eu estou falando de organização, produzir políticas, manuais, vídeos, tá em alta podcast, né? Podcast que a gente pode ouvir de 20 minutos, 30 minutos. Então, é o e-learning, né? A maneira de eu derrubar barreiras tradicionais do aprendizado, ultrapassar esses limites e dar a possibilidade dos meus colaboradores acessarem conhecimento a determinados pontos, aí entra treinamento e desenvolvimento, criando um calendário pontual que a gente tem visto, por exemplo, né? Outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, ensinando as pessoas dentro das organizações sobre determinados tópicos. Terceiro ponto é treinamento como consultoria de desempenho, treinar a liderança. A liderança, eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, que a liderança, ela deve ser estratégica. Liliane, se eu tiver uma gestão, sob minha gestão, 300 pessoas, eu não vou conseguir falar com as 300 pessoas. Mas se eu tiver um time de líder, treinar esse meu time, para poder falar, cada líder falar com um grupo de 10, eu vou alcançar 100% das pessoas que estão sob a minha gestão, dentro da minha organização. Então, é treinamento como consultoria, treinar a minha liderança para que os meus líderes sejam a voz da organização, para que o líder não trabalhe com pessoas, para pessoas, mas por pessoas, como a Luciane trouxe aqui. Então, a nossa discussão aqui amarra, né, a importância de tudo isso com o conhecimento e a importância e a urgência em colocar ela dentro das organizações. Uma liderança valorizada e o papel aí do especialista do treinamento e desenvolvimento dentro como
uma área estratégica fazendo aí a conexão da liderança, do conhecimento e das pessoas dentro da organização, dos colaboradores dentro da organização. Então, a gente tem, de forma resumida, as mulheres com alguns pontos que precisam ter atenção, que é a inteligência emocional e é a autoconfiança, que só podem ser adquiridas por meio do autoconhecimento. Se eu não der essa possibilidade de autoconhecimento, como que eu vou saber que eu estou com um problema? Sim, estou caminhando para um estresse, estou caminhando para uma ansiedade, se eu não tenho esse autoconhecimento. E a gente entende, dentro da minha pesquisa de doutorado, que esse autoconhecimento para a inteligência emocional e para a autoconfiança, ela só tem resultado positivo, porque mesmo que eu reconheça uma emoção negativa, eu não vou reconhecer só, a inteligência emocional não vai reconhecer só, entender minhas emoções, eu vou trabalhar sempre 100% positivo. Não, de jeito nenhum. É entender também quando as minhas emoções podem prejudicar o meu resultado, o meu trabalho, a minha equipe, e ter o apoio aí do externo, né, que são os recursos externos, para que eu possa, como que eu posso dizer? Para que eu possa entregar, mesmo no momento sensível, no momento turbulento, eu usar minha inteligência emocional para trazer resultados. Então, é muito rico isso. As organizações precisam ter esse olhar e essa atenção. Mulheres, consciência, educação, conscientização, não só trazer um ponto de discussão, mas ter todo um trabalho de treinamento, desenvolvimento, abusar do e-learning, e aí workshops dentro da organização e a liderança. Bom, gente, Ótimo, já nosso tempinho já exato. interessante, que a gente acaba, né, tendo essa, vamos dizer assim, essa empolgação para finalizar. Mas agora a gente caminha para o nosso final aqui, né? Eu acho que para finalizar essa mesa, né, agradecer a Antonella, agradecer a Liliane, e eu acho que a mensagem final, né, que é bastante importante, a gente tocou nesse ponto aqui, é essa questão, só para vocês terem uma ideia, relatório não, né, mas o documento da Unesco que fala sobre o aprendizado, ele fala sobre 3 campos do aprendizado que estão relacionados ao que a Liliane falou. A gente tem o campo de aprendizagem cognitivo, né, emocional e comportamental. Isso que a gente está fazendo aqui agora atinge o campo cognitivo, que é só, nós estamos falando sobre o tema, a partir desse momento você já sabe sobre o tema, né? Exato. Num segundo campo, o campo emocional tem que fazer sentido, né? Por que que é importante? Eu tenho que conseguir já entender e fazer correlações desse tema. E por último, o comportamental, que é assim, bom, agora eu já posso agir relacionado a isso. Então, que a gente consiga, né, ou melhor, que a gente tenha conseguido plantar essa sementinha aí para que esses próximos campos, né, fique aí na responsabilidade de vocês, né, buscarem esse autodesenvolvimento e esse autoconhecimento. Então, quero agradecer, passo a palavra para a Antonella se despedir. Liliane, obrigada, gente. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigada novamente pela oportunidade, por poder aprender com vocês, né? Saber um pouco da pesquisa de cada uma, como vem contribuindo com o mundo feminino, com o mundo da gestão feminina, né? Precisamos cada vez mais ter mulheres que estão se empoderando de conhecimento, autoconhecimento e autoconfiança, como a Liliane muito bem colocou, né? Porque conhecimento é poder. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor. Mas lembrando, novamente, que a gente pratique também, né? O praticar é muito importante. Então, que a gente possa sair daqui hoje com a sensação de o que eu quero refletir para a minha vida, né? O que eu quero fazer melhor, o que eu quero trazer mais para o meu dia a dia e também o que eu quero fazer menos, né? Que eu acho que são perguntas, eu sempre digo que as perguntas nos empoderam. Então, que a gente se empodere cada vez mais de perguntas para nos aprofundar e mergulhar nesse autoconhecimento tão necessário, para que cada vez mais a gente possa prosperar no ambiente profissional e que a gente possa sempre ajudar umas às outras, porque quando uma puxa a outra, todo mundo sobe e todo mundo fica feliz. Então, obrigada. Maravilhosas vocês. Quero agradecer também a oportunidade, tanto a Must University quanto a Luciane pelo convite, e dizer que é um tema, a gente não pode desassociar mais hoje as emoções, a qualidade de vida do trabalho.
Ah, deixa suas coisas lá de fora e agora a gente não pode mais desassociar. E uma coisa que eu tenho batido na tecla e repetido é quando a gente fala de mulheres, as mulheres têm ganhado espaço, têm ganhado voz, têm atuado em espaços que eram predominantemente atuado por homens. As mulheres estão alcançando esses espaços e a conscientização não pode ser de um lado só. Esse trabalho, essa discussão, todo esse movimento tem que ser um discurso único para mulheres e para homens. Quando nós entendermos que o ser humano dentro da organização, ele precisa ser respeitado como ser humano, nós vamos entender que todo e qualquer benefício vai acabar impactando de forma positiva mulheres e homens. E os impactos negativos do mesmo jeito. Claro, considerando aí as características individuais de cada ser. Então, muito obrigada, gratidão, contem comigo, e é um prazer imenso poder contribuir um pouquinho aí do que a gente tem estudado com vocês.